Então, muito obrigado pela questão, logicamente. Peço o favor de confirmarem se estão em silêncio os telemóveis, ou o autor também, que normalmente o autor não confirma e depois toca o do autor. Mas um bocadinho, tem o seu telemóvel. Eu não tenho ainda telemóvel. Esta sessão já há muito que estava pensada, uma associada. Também foi essa confusão entre o dia 9 e o dia 16. Não é há muito de agora, isso é relativamente à data anterior. Há muito já, há um tempo lá, há 2 anos ou quê, como nós não temos meios, funcionamos como empregada. E 3 ou 4 cooperantes passam aqui alguns quadros o tempo inteiro, desde que estamos reformados. As coisas vão acontecendo um pouco ao sabor não é bem do acaso, mas enfim, quando é possível. E cá estamos hoje então. Da vasta obra de Inácio Pinhatelli, não vale a pena estar aqui a falar, está aí na dos livros, é uma obra imensa, além da profissão de advogado e de professor. Tem obras de vários tipos. E para passá-la já, agradeço a vinda e passo já a palavra. Obrigado. Bom, eu vou tecer algumas considerações, umas palavras simples acerca deste livro do Douro Português, que faz parte de uma trilogia, não sei se 4 livros, acerca do Douro. Eu publiquei um no Campo das Letras, que é o Douro Português, coisas que o Douro me contou, está esgotado, como disse. Depois publiquei este, que é o Douro Português de Paradela a São João da Foz, com passagem pela Nascente. Se calhar irei publicar mais outro livro sobre o Douro Português, e não falta o Douro Espanhol, que já escrevi muita coisa sobre o Douro Espanhol, mas ainda não está publicado. Este livro, Douro Português, de Paradela a São João da Foz, com passagem pela Nascente, é também um rio que no seu percurso une outros rios na missão que tem de unir os rios. É também um livro de impressões e apontamentos de viagens, de pequenos retratos, como da pintora Balbina Mendes, da doceira Carlotinha, o Arraiz de Castelo de Paiva de Domingos Vieira Pereira, o escritor Papiniano Carlos e outros das gentes e terras por onde o rio passa, e estudos num diálogo permanentemente travado com o Douro, que para mim, como para mestre Júlio Rezende, e tenho aqui uma entrevista com o mestre Júlio Rezende, que provavelmente é das últimas que ele concedeu, porque pouco depois morria, sempre, para mestre Júlio Rezende, sempre foi um ser com vida própria, na expressão feliz do mestre, um ser que respira. Também o foi sempre para mim, assim. Neste diálogo com ele mantenho há quase 40 anos, numa tentativa sempre teimosa e ávida de curiosidade de o conhecer melhor. Porque o Douro, este meu rio, o rio que nos passa ao pé da porta e nasce lá longe, numa montanha assim, os picos do Urbião, tem sempre algo de novo para contar, para confidenciar, para nos encher de beleza e assombro. Foi assim que o conheci e é assim que o conheço. E até ao fim levarei comigo as últimas impressões que me deixaram. Porque é um horizonte a que pertenço, eu que nasci na cidade do Porto, perto do lugar onde ele desagua, e acompanhei-o à ilharga. É um horizonte que permanentemente me habita e sobre o qual permanentemente me debruço. A relação entre mim e ele é de profundo respeito. Desde a nascente, onde como um menino dá os primeiros passos, a começar numa poça úmida de cascalho e a descer a serra para engrossar um pouco e ter falas de moço e adolescente em Sória e Almazã, percorrer o planalto todo de Castelo em Leão como um jovem e desafiar os canhões de Miranda, do Douro até Barca d'Alvas, já com voz de homem. De grande fura-rochedos, que se assume aí num percurso de cerca de 122 km. O Douro internacional, para, como adulto generoso, cortar depois o norte português,
de barca d'alva a Foz, prodigalizando dons e bênçãos, vinheteiro e lavrador, assumindo características únicas no mundo. E até à Foz mantém a pujança, nunca envelhecendo, até ao mar, às ondas brancas de São João da Foz. A envelhecer, envelhece o vinho fino, em cuja epopeia ele participou e ajudou. Envelhecem os rostos dos homens, marcados pelas rugas. Envelhecem todos os anos as folhas das vinhas enrugadas e vermelhas. E ele não, que mantém sempre a sua forte tenacidade e persistência de alcançar o mar. E não é esse o destino dos rios. O Douro cumpre-o de uma forma ímpar. Aqui deixo mais este testemunho. E eu trouxe também alguns poemas sobre o Douro, de um livro que provavelmente publicarei mais tarde, que se irá chamar Caderno do Douro, e para partilhar convosco. E que, se me permitem, antes das perguntas, irei passar a ler. Então é assim: Baixo Douro. Descansam os valdoeiros em Ribeira da Bade, e o rio parece de petróleo verde escuro. As casas juntam-se em magotes no cimo dos morros, que por aqui há bastantes numa margem e noutra. Vêem-se alguns canaviais, e o arvoredo contempla-se nas águas, compondo o rosto vegetal aos espelhos do rio. Atens, já passamos o gramíneo da Convenção, e esta vem a seguir. Algumas trepadeiras enredam-se nas árvores. Douro das miragens, na mirada, onde se pesa a beleza da natureza. E aí está, do outro lado, Arnelas, e do de cá, Foz de Sousa. Arnelas, da Feira das Nozes, e do São Mateus, que era cobrador de impostos. Quanto me cobras, rio, por este olhar? Quem paga, dou-te a minha mão e os meus escritos. Chegará, e a vista se acostuma do bispo Dom Gomar, e a Foz do Lima. Ó rio dos castros, das lendas e dos engenhos de papelão. Santa Marinha arredia fixou-se em Castuba. Na barragem descansa a Albufeira, e aqui e ali há mimosas que não são de cá. Vêem-se pequenas hortas ou hortejos. Gostaria de ser hortelão da beira-rio, andar de chapelão, sacho e regador, pelas hortas a ver os rebentos, que o rio distribui fertilidade e abundância, e é preciso recolhê-la e adubá-la. Vê-se depois um bocado de serra e afastamos-nos do rio, mas voltamos a vê-la em Melves, Santiago de Melves, onde o Douro faz curva de S prolongado, e a seguir estrada larga, de toalhas de oito. Entre a estrada e o rio, algumas árvores e algumas casas. Alteia-se a terra boleada nos dois lados. Rio Mau de uma banda e a Foz do Arda de outra. Rio Douro, rio de tanto penedo, ó rio que lá me tens, o meu amor em de grande. E depois Sebulito e a Serra da Boneca, dentes de pedra no cimo do monte. E do outro lado, São Domingos, que avista ao porto. Perto, a Raiva, onde havia um senhor feudal cruel, que se bateu com o pai de Santo António em Antanho. Estamos a chegar às fragas da Abitureira. Verdes, ferruginosas, delicas, pontiagudas e espingardadas, bom lugar para os falcões peregrinos, de um livro de falcoaria de Dom Duarte, como parte da arte de bem cavalgar toda a selva. Começam a aparecer as laranjeiras de bolas redondas, a enfeitar o Natal aqui no Rio. Em breve é entre rios, um casario junto e abaixo a estrada, a terra de bem viver. Dá-me abrigos, dorme ali ao lado, com um prato de leite creme. E a precisão das endoenças tem lugar todos os anos. É a terra de ancoradouros, de âncoras no Douro, de pequenas enseadas, pelas águas recortadas. Cais das águas em Torrão, cais das águas em Bitetos,
muitas coalhas douradas que tem o rio ao passar. E este jeito de sonhar quando leva levado pelas águas, deixamos para trás as laranjas dos caixotes. Quanto custa a vermelha? E uma certa velhinha que entende a vender cabacos, rosquilhos e biscoitos da Teixeira. A Teixeira devia ser uma mulher doce, boa para amar. Em cobres aliados decimais, ponho o coração nestas balanças para que me cubram de açúcar. Cruzamos ao outro lado. O Tâmega chegou ao Douro e agora vamos à ilhaga deste rio, em desafio aos montes. Há pedreiras azuis ou de pedrinha ouro, e com o Paiva do outro lado a passar debaixo da ponte de Caminhas, com os altos castelos verdes e amarelos das adivinhas, chegamos à Alpendurada, estimada pelos reis. Dona Teresa conhecia bem estas terras, e tendo avistado ali não sei que estrelas no céu, logo mandou erguer com o vento São João Batista da Alpendurada. Se eu fosse rei, também mandava erguer ali um esteiro, e punha as águas em cor inteira a rezar completas, sob as ordens do abade Rio, e depois escriturava pescarias de sábeis e lampreias, bênção do paladar, Douro, ó Douro. Um brinde, e compra uma garrafa de sol engarrafado, saúde a vida. Dona Antónia gostaria de ver que brinde com o seu néctar, e também o barão. E ele que triangulou o rio, que fez o mapa das quintas do país vinheteiro, e pintava aguarelas com o mesmo olhar com que abraçava os montes. Dava cor à tela de um rio que não cabia nela, mas que lhe cabia por inteiro.